Bora lá? Bora começar mais uma aula de front-end. Vou até criar aqui um novo folder aqui de aula 3, que a gente já tá. Hoje, pessoal, a gente vai ver algumas coisas do HTML e do CSS. Recapitulando, a gente viu aqui na aula passada, vou até dar um go live aqui, a parte de marcações de textos, né, de como formatações de texto, itálico, enfatizado, marcado, texto pequeno, o sobrescrito e o sobrescrito, a parte de imagens, e a gente começou a ver também a parte de CSS no nosso projeto já, e a gente conseguiu criar um arquivo separado e para estilizar esse nosso HTML que a gente tinha feito, e a gente importou aqui utilizando o link. E hoje eu vou ensinar algumas coisas para vocês. Eu vou criar aqui primeiro um index HTML. Tem um negócio, pessoal, que chama image, sei lá. Ele basicamente, no meu, pelo menos no meu, né? Não sei de vocês. E eu não lembro como é que faz para colocar, se tiver que colocar. Basicamente, acho que no Visual Studio tem. Você digita algumas palavras abreviadas e ele monta já, por exemplo, para você toda a estrutura. Eu digitei HTML5, eu posso selecionar por HTML só, no caso, eu posso selecionar aqui o HTML5, que é a versão do HTML que a gente está utilizando, e ele automaticamente preenche e cria o arquivo HTML para mim. Eu vou colocar aqui o DBR. Eu vou tirar... deixar isso aqui, depois no futuro eu explico, mas eu vou colocar aqui o título do meu HTML como aula 3, tá? E hoje, pessoal, a gente vai fazer um site que vai ser tipo meio que um cardápio, sabe? Então, na verdade, vou mudar o nome aqui. Eu vou colocar Pizzaria do Tafelli, que vai ser a minha pizzaria, tá? E aí eu queria mostrar aqui pra vocês, eu acho que eu já mostrei, né? O que a gente vai aprender hoje. A primeira coisa é a parte da div. O que é um componente div no HTML? Div. Basicamente, ele cria uma divisão dentro do HTML. Guilherme, mas como assim? O que você está falando de divisão? Imagina que você tem dentro do seu HTML várias estruturas. Então, por exemplo, se eu vier aqui, div HTML site division, alguma coisa assim. Deixa eu pegar uma imagem aqui. Um site que a gente vê, deixa eu pegar um exemplo melhor aqui. Não tem um exemplo bom aqui. Tem esse, mas é muito complexo. Mas basicamente, pessoal, o site, por exemplo, esse site que a gente está vendo, ele tem uma estrutura. Eu falei para vocês que o HTML ele é a parte estrutural do site. E aí, às vezes, a gente quer, por exemplo, agrupar informações e deixar junto, por exemplo. Eu quero, por exemplo, esse aqui é uma ótima explicação. Eu quero, por exemplo, pegar esse texto e deixar ele num quadrado verde e em um outro texto num quadrado azul. Só que eu preciso agrupar isso e a gente chama isso de divisões. Eu posso criar várias divisões. Então, por exemplo, pessoal, muta aí o microfone, por favor. Por exemplo, eu posso criar uma divisão, pessoal, que, digamos que, vamos começar aqui do zero, que a primeira coisa que meu pizzaria vai ter é um título, certo? E eu quero que junto com esse título, eu quero colocar o número do meu telefone para que as pessoas consigam ligar para minha pizzaria. Eu vou colocar aqui um H1, que a gente sabe que é o título de nível maior. Vou colocar aqui, ó, Pizzaria do Tafelli. Embaixo eu vou usar um P de parágrafo para eu colocar qual que é o meu telefone. Vou colocar um telefone fictício aqui, ó, 34 32 00. Pronto, coloquei um telefone fictício. E eu queria que dentro dessa divisão, por exemplo, a cor de fundo fosse diferente. Eu vou criar aqui um arquivo, vocês já aprenderam a criar esse arquivo, que é um styles.css. Poderia chamar qualquer outro nome. E vocês viram como é que importa ele. Eu uso um link dentro do meu head. Eu gosto de separar esses links por espaços.
e coloco o nome do meu arquivo, no caso é o stylist.css. E aqui dentro do meu stylist.css eu vou estilizar essa div. E aí a gente vou colocar aqui, por exemplo, que eu quero estilizar a div, né, a divisão. Quero colocar um background color, então uma cor de fundo, tá? Esse é um componente do CSS que ele estiliza a cor de fundo de todo qualquer componente. Eu vou colocar, deixa eu ver aqui, um head. Consigo clicar aqui. Esse head tá meio, criar um vermelho, mas um vermelho mais de boa. Esse vermelho aqui. Pronto. E vou salvar. Se eu vir aqui em index, deixa eu parar de rodar esse port aqui. E vou mandar ele rodar de novo, porque agora ele vai rodar meu arquivo index.html da aula 3. Ele criou pra mim aqui meio que um título com o nome da minha pizzaria e o telefone. E aí é legal, pessoal, vou explicar uma coisa pra vocês aqui, é que eu consigo estilizar os textos que estão dentro da minha div, sem ter que, por exemplo, vir aqui e colocar, por exemplo, eu quero utilizar o P e tudo mais. Eu posso vir aqui dentro e colocar, por exemplo, eu quero colocar uma cor branca, white. E aí se eu voltar aqui no meu HTML, no meu site, ficou tudo branco. Por quê? O CSS, ele tem um negócio, ele chama, é até legal eu falar sobre isso, o nome, que é Cascading Style Sheets. Opa, CSS. Cadê? Cascading Style Sheets, eu quero, aqui ó, folhas de estilo em cascatas. Como é que funciona isso? A gente viu que os componentes HTML, a gente coloca tags, onde a gente abre e fecha, certo? E eu posso colocar dentro de uma tag outra tag, e aí ir montando essa estrutura. O CSS, quando eu estilizo um componente específico, ele aplica aquela estilização para todo mundo que está dentro daquela ramificação, dentro daquela cascata de componentes, entende? Então aqui eu poderia fazer dessa forma, colocar aqui o color, tá? E digamos que eu fiz isso, expliquei para vocês como é que é uma divisão, só que eu quero fazer uma outra divisão que agora vai ter um cardápio meu, tá? E aí, entrando na parte do cardápio, geralmente o cardápio é o quê? É uma tabela. E eu queria falar, na verdade, vamos falar sobre tabela primeiro? Não, vamos falar primeiro das listas. Digamos que na minha pizzaria eu tenho vários endereços, por exemplo. Eu tenho uma aqui em Uberlândia, eu tenho uma num lugar tal e em Rio de Janeiro, sei lá, em vários locais. E aí eu quero fazer uma lista. Como é que eu faço uma lista dentro do HTML? Existe um componente que chama OL. O que é o OL? É Ordenated List. Então, uma lista ordenada. Mas a gente também conhece o UL, Ordenated List. Então, é uma lista não ordenada. Qual que é a diferença, Guilherme? Vamos colocar aqui uma lista ordenada. Deixa eu ver o que a gente pode ordenar sobre primeiro, segundo, terceiro e quarto. Tá, vamos criar aqui uma lista ordenada. E aí, cada item dessa lista, a gente usa uma tag que chama li, que é list item. E aí, dentro de cada lista, eu vou colocar um texto que vai ser um P, tá? E esse texto vai ser lista ordenada. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto. Vai ser um sumário, tá? Sumário geralmente a gente ordena, né? Coloca o primeiro, terceiro, quarto. Porque eu vou fazer, às vezes eu vou fazer várias páginas, igual a gente falou. E eu vou colocar aqui, por exemplo, o sumário, por exemplo, do meu cardápio, que eu vou fazer várias listas. Eu vou colocar aqui que no meu cardápio tem bebidas. Vou colocar aqui no segundo lugar. Você vai ver os lanches. No terceiro lugar você vai ver os salgados. Não, lanches? Que as pizzas. Pizzaria. Pizzas
salgadas. Salgadas. E aqui pizzas doces. E a gente pode ver, voltar aqui na nossa pizzaria. Ai meu Deus, tem um negócio aqui que vocês não veem, que é um negócio do zoom que fica me atrapalhando. Deixa eu deixar ele mais embaixo aqui. Sim. E aqui ele criou pra gente, pessoal, uma lista, tá? E ele enumerou, você viu que eu não enumerei aqui, não coloquei número nenhum, mas ele automaticamente, pra mim, ele enumerou todos esses itens. Ah, Guilherme, mas aquele título que você tinha colocado, ele pegou na cor dessa lista também. Como é que você faz para tirar isso? Pessoal, aí a gente vai esbarrar em outra coisa que é... Lembra que aqui no Styles eu coloquei que toda div, então tudo que for div, ele vai colocar aqui. Aí como é que a gente consegue solucionar isso? Ah, Guilherme, eu quero colocar só para aquela div que é o título. Eu posso vir aqui dentro da div e tem um atributo que chama id. Esse id, ele é um identificador. Eu posso colocar, por exemplo, que eu quero usar o id aqui, vai ser, sei lá, head. Head não, vai ser... vai ser head. Vou colocar head. Parava de header, na verdade. Vou usar o header. Dentro da div, em vez de eu usar div, eu posso colocar um jogo da velha, header. E aí, se a gente voltar aqui, vocês podem ver que ele tirou dessa bebidas, pizzas salgadas e pizzas doces. Por quê? Ele aplicou um estilo específico para os elementos que tem o id header. Se eu criasse, por exemplo, aqui, ó, dentro do P, por exemplo, se eu colocasse aqui dentro do P um id que fosse header também, vocês vão ver que ele também colocou uma cor diferente. Por quê, pessoal? Porque a gente fala de id, a gente não está falando que é um tipo de estrutura. Aqui você pode ver, eu não estou falando que vai ser estrutura header, estou falando que vai ser o id header. Então, na onde que tiver esse id, o CSS vai vir e vai estilizar. Se eu quisesse que fosse só os headers que fosse do tipo div, eu coloco espaço div, e aí, opa, eu acho que é contrário. Div espaço. Não, como é que era? Div dois pontos. Não, eu teria que colocar aqui dentro. Aqui dentro? Tá escrito isso. Dois pontos, div. Eu teria que colocar aqui dentro um outro seletor falando que todas as divs não quer funcionar. Deixa eu ver aqui. ID and the type. Tudo junto? É tudo junto. Tô colocando errado. Div assim. Pronto, deu certo. Eu teria que colocar na frente, por exemplo, que eu quero pegar o que seja do tipo div e que tenha o ID header. Isso daqui, pessoal, é um seletor. A gente chama de seletor, essa parte aqui. A parte que vai selecionar. E isso é muito parecido com o if do C. Porque ele seleciona, ele verifica se entende? Ele sai meio que olhando todas as estruturas, vê se é do tipo div a estrutura, ou se tem o ID, ou se não. E se tem? E se tem o ID header. No caso eu vou deixar sem aqui porque a gente não vai usar esse ID em mais nenhum lugar, tá? A gente usa geralmente ID, pessoal, para identificar itens específicos. Então, tipo, geralmente a gente não usa mais de um ID em um lugar diferente. Tipo, eu não usaria mais de um ID em mais de um lugar. Não, um ID em mais de um lugar. Se a gente quisesse fazer isso, a gente usaria uma classe. Eu posso usar? Posso usar, só não é uma convenção. Uma classe é basicamente a mesma coisa. É uma classe, a gente classifica
aquele item com o nome. E eu poderia, em vez de colocar o jogo da velha, eu tenho que colocar o ponto. Então, se eu salvar aqui, eu continuo com a minha mesma alteração que eu tinha feito. Beleza? E aí, falando de lista, pessoal, eu posso colocar, por exemplo, dentro de uma lista, eu posso colocar uma outra lista. Então, dentro de pizzas salgadas, eu posso colocar aqui o título, pizzas salgadas, mas... Deixa eu formatar aqui meu negócio. Mas eu posso colocar, por exemplo, o nome das pizzas. Eu vou ter pizza de, por exemplo, calabresa, moda. Na verdade, não, a gente não vai colocar o tipo da pizza. É pizza italiana, pizza havaiana e pizzas brasileiras. Brasileira. E se a gente voltar lá, ele criou, da mesma forma, uma outra lista dentro da minha lista. Então, eu consigo colocar. E eu também consigo colocar, pessoal, um item de lista dentro de um item de lista. Uma bagunça, olha. Opa, por que ele... Eu coloquei um item dentro de um item. Só que como eu estou usando uma lista ordenada, ele identificou como duas listas, dois itens de listas diferentes. Então, se a gente ver aqui, ele colocou a italiana 1 e a italiana 2, tá? Então, essas são as listas ordenadas. Mas, Guilherme, eu não quero fazer uma lista ordenada. Eu quero fazer uma lista que... Vou voltar aqui. Pronto, vou deixar assim. Eu quero fazer uma lista que seja, tipo, não tem esses números aí. Eu não quero fazer uma lista que tenha números. Então a gente vai usar a lista não ordenada. Então eu vou colocar aqui, vou trocar para o L. A lista não ordenada, ele coloca pontinhos, tá? E aí a gente pode colocar, por exemplo, dentro de uma lista não ordenada, uma lista ordenada, por exemplo. No caso que eu fiz aqui, tá? Beleza? Vamos marcar aqui que a gente já fez. Já mostrei para você div, já mostrei para vocês lista. E agora eu vou apagar isso daqui porque eu quero te mostrar uma coisa bem bacana que são as tabelas. Além das listas, existem as tabelas que elas conseguem fazer com que a gente monte uma tabela mesmo, como se fosse um Excel, tá? E aí a gente tem um componente que chama table. Dentro da tabela, pessoal, eu tenho as linhas da tabela. E aí a gente tem a TH, então, Table Rows, não, TR, que são as linhas. Só que toda tabela, elas têm um cabeçalho, um título, para separar. O que tem nessa coluna é do tipo A, o que tem nessa coluna é do tipo B. Então, a gente chama isso de TH, que é Table Header. E dentro do Table Header, a gente não tem mais nada. A gente pode colocar aqui, por exemplo, quais vão ser os nossos títulos. Eu vou colocar aqui o nome da pizza como um cabeçalho e o preço. Só esses dois. O preço. Verdade, pessoal. Deixa eu só voltar aqui. Eu não quero perder aquelas coisas que a gente já fez. Deixa eu voltar aqui. Vou fazer embaixo, tá? Vou criar uma outra div aqui embaixo. Vou abrir e fechar essa div e vou colocar aqui. E aí, pessoal, depois de ter os nossos headers, os nossos cabeçalhos, eu posso criar várias linhas que tem os nossos conteúdos, que chama data, né? Nossos dados. Então eu coloco um dado, por exemplo, de uma pizza, que vai chamar de calabresa, né? Calabresa. E aí eu posso colocar, respectivamente, esse item vai para o primeiro item. E esse segundo item, que eu vou colocar aqui que é a pizza de calabresa, ela é R$29,90. E esse segundo item vai para o segundo item. Então, se a gente salvar aqui e eu dar uma olhada, ele automaticamente criou essa tabela para mim, colocou o nome da pizza. E deixa eu fazer até um esquema aqui. Vou deixar assim, ó. Isso. Ele automaticamente colocou o nome da pizza certinho e colocou o preço dela também. E aí eu poderia fazer, deixa eu tirar isso aqui.
Eu poderia fazer aqui outras linhas também dessa. Então, posso vir aqui e colocar que tem, copiar aqui, que tem a pizza de moda, que já é mais cara, é R$39,90. Posso colocar aqui, sei lá, pizza de churros, que é R$29,90. Uma pizza aqui de 4 queijos, que é R$25,90. E aí ele tá criando aqui pra mim, gente, uma tabela, se vocês podem ver. E depois a gente pode estilizar essa tabela. Eu vou explicar depois como é que a gente estiliza essa tabela, tá? E aí a gente termina essa parte de table. E aí agora falando da parte dos seletores, eu acabei já falando um pouco sobre os seletores, né? Do CSS, como é que a gente faz para achar. Mas, por exemplo, vamos estilizar aquela tabela. Como a gente tem uma tabela só, eu vou colocar só table, para ele pegar todas as tabelas. E aí eu quero falar para ele que eu acho que tem umas estilizações específicas para table CSS. Deixa eu ver aqui. Style tables. Ah, não, é só borda mesmo. Beleza. Beleza. Existe uma estilização para a tabela, para qualquer coisa, na verdade, qualquer item. Vocês vão ver que os estilos eles são aplicados para qualquer tipo de item. Existe uma estilização que chama border. O border, na verdade, ele tem vários atributos que a gente consegue estilizar. Mas só o border, você precisa passar para ele algumas informações. Primeira delas é qual que é a grossura da linha. Primeira de todas. Depois é qual que é o tipo dessa borda. Eu vou usar solid. Depois eu vou mostrar para vocês que existem várias. E depois eu preciso falar qual que vai ser a cor. Eu vou colocar aqui um black. Vai ser preto. Se eu salvo, ele colocou em volta da table. Por quê, pessoal? A tabela é a tabela aqui inteira. Se eu quero colocar, por exemplo, que ele coloca borda entre os meus... o meu header, que é meu cabeçalho, eu posso colocar aqui TH, vírgula TH. Ou seja, aqui... Nossa, desculpa, gente. Eu não peguei água. Aqui eu consigo selecionar mais de um item que eu quero que aplique esse CSS. E se eu colocar o meu salvar aqui, ele automaticamente coloca as bordas nos headers. Eu não gosto de colocar a borda no header, eu prefiro colocar a borda em todas as linhas. Então, o TH. Cadê o TH? Table row. Por que ele não está colocando... Ele não utiliza não, borda? Não utiliza. TD. TD ele coloca borda em tudo. Eu posso colocar também para ele colocar borda no meu TH. Mas se eu quero colocar uma table... Cadê? Eu quero fazer essas tabelas bonitinhas. Eu posso vir aqui. Esse border collapse. É o border collapse. Eu não conhecia muito bem esse item aqui não. Mas basicamente a gente utiliza ele para colapsar. Ele tipo ele junta as bordas, entende? Tipo, se tiver uma borda do lado da outra, ele tipo deixa só uma borda. Deixa eu até ver quais são as opções aqui de border collapse. Cadê? Border collapse. CSS border collapse. Vamos ver. Separate e collapse. Separate, ele fica daquele jeito que a gente... Provavelmente fica daquele jeito que a gente usou. Tipo, as bordas todas separadas. E o collapse, ele meio que junta as bordas. Collapse. Beleza? Então, eu fiz aqui uma tabelinha. Aí, pessoal, a gente consegue também, por exemplo, digamos que eu quero que quando eu passe o mouse em cima de alguma coisa, de alguma linha,
essa linha toda, ela fica... Ou quando eu passo em cima da tabela, a tabela muda de cor, por exemplo. Existe um seletor que chama hover. Hover. Por que você não quer funcionar? Sempre esqueço a sintaxe disso aqui. Vamos lembrar. Hover. Hover CSS. Tá certo. Eu preciso passar qual dos itens aqui dentro. Por exemplo, eu vou criar um outro seletor aqui, de fora, que eu quero que toda vez que ele passe o mouse em cima da tabela inteira, e aí a gente usa esse seletor aqui, ó, hover. Ou seja, hover em inglês é tipo passar em cima. Eu vou colocar um background, sei lá, essa mesma cor aqui. Pra quê? Só pra gente mostrar pra vocês. Mas olha, quando eu chego perto, ó, eu faço hover dele, ele muda de cor. Existem vários seletores desses também. Tem um aqui, por exemplo, Active, Blank, Checked, Disable. Isso aqui quando tiver Disable, mas eu vou explicar pra vocês depois o que é Disable. Tem um Press aqui? Não, tem não. A gente usa bastante o hover para, por exemplo, o botão. Quando a gente passa, já viu aqueles botões que a gente passa em cima, ele muda de cor? A gente usa bastante isso. Eu poderia ter colocado aqui, por exemplo, o TH, só para quando eu passar em cima de cada item, ou o TD. Opa. Meu TD. Para quando eu passar em cima de cada item, ele mudar de cor. Poderia falar para ele mudar a cor do botão, deixar o botão um white também, botão não, do texto, tipo, mudar de cor assim, ó, que legal. Eu posso também, além disso, eu consigo, tá vendo esse cursor aqui? Quando eu coloco em cima de texto, naturalidade ele muda, o cursor é esse negocinho aqui que vocês estão vendo, essa setinha, ele muda, por exemplo, esse texto. Eu posso mudar o cursor, e existem vários tipos de cursor. Eu uso bastante o pointer. Eu posso mudar para que quando ele passa em cima, ele vira esse pointer, que é essa mãozinha aqui. Então a gente utiliza isso quando, por exemplo, isso é clicável. Geralmente é a intuição disso. A gente consegue mudar várias e várias coisas. E aí, se vocês puderem ver, eu estou percebendo que o quê? Que esse nome aqui, ó, esses espaços, essas letras, elas estão muito presas, muito pertas da borda. Como é que eu faço para eu deixar menos longe da borda? Existe um negócio que chama padding. E eu vou colocar aqui dentro. Na verdade, eu vou criar um outro para ele fazer isso em tudo. Deixa eu pensar. Tudo. Tá, vamos colocar aqui dentro. Chama padding. O padding, ele define um espaço dentro do item para ele espaçar. Vou explicar isso melhor para vocês. Mas basicamente você coloca um espaço, e é em pixels, tá? Ou alguma outra unidade de medida. Eu coloquei aqui 10 pixels. O que ele fez, pessoal? E aí, chegou uma hora muito importante que vocês vão descobrir um negócio que chama... Pelo menos, aquele inspect. Já viram aquele inspect que você clica aqui tem um inspect? Já deve ter mexido nisso na vida, mas basicamente ele abre aqui pra gente um DevTools, que é pra gente mexer e a gente ver nosso HTML, nosso CSS. Aqui ele pegou todo o nosso aquele código que a gente mandou na página, então tá aqui, por exemplo, aquele negócio de calabresa, e aí ele mostra, por exemplo, na onde que tá aquela linha que a gente escreveu, na onde que tá ela na tela. Então tá aqui, ó, tá vendo? Calabresa tá aqui. Ele marca pra gente. Então é legal a gente ver o que tá acontecendo. Ele criou aqui esse T-bar aqui, ele já cria automático. Acho que deve ser por causa do Chrome. E basicamente embaixo aqui, pessoal, ele mostra, se a gente selecionar um item, por exemplo, selecionar esse TD.
ele mostra quais são os estilos que estão sendo aplicados. Por exemplo, aqui a gente viu que a gente aplicou esse border e a gente consegue desabilitar, por exemplo. Se eu quiser tirar a borda, a gente consegue desabilitar. É uma ferramenta que a gente utiliza bastante para a parte de debugar, o que é debugar? A gente testar, ver como é que está funcionando. Porque pode ser que às vezes a gente faça alguma coisa e não está funcionando, deixa eu ver aqui como é que está na tela. E aí a gente consegue ver, selecionar as linhas de código, na verdade a gente consegue selecionar as tags do HTML. E aí eu consigo ver, por exemplo, tá vendo esse modo aqui? Tá vendo que tá azul e tá lá do lado esquerdo lá? Tá azul e tem um espaçozinho verde. Se a gente rolar aqui para baixo, ó, não sei se o que você está usando, mas é só você andar para baixo que você vai achar isso aqui. O que é isso daqui, pessoal? É uma estrutura que todo elemento do HTML tem. Basicamente, ela é separado em três, tá? Na verdade, quatro. Esse aqui não tem margem. Basicamente tem a borda, tá? Qual que é o espaçamento da borda? Aqui é em pixels, tá? Então, 1 pixel. A gente tinha definido aqui no nosso código que a nossa borda ia ter 1 pixel de grossura. Aqui está falando que tem 1 pixel de grossura. Inclusive, lá do lado esquerdo, se você vê, ele muda a cor da borda, ele marca qual que é o espaçamento. Eu poderia vir aqui, em vez de colocar 1 pixel, posso colocar 3 pixels. Vai ficar gigante? Vai ficar feio? Vai, mas olha aqui. E aí, quando eu seleciono, tá vendo que ele está mudando de cor? Ele mostra para mim quanto que daquele item eu estou ocupando a borda. E aí, em relação ao padding, o que é o padding? Lembra que esse cara que eu estou selecionando é um TD, que é uma célula, né, de uma tabela, onde tem uma informação. E aí, dentro, o que eu fiz? Eu apliquei um padding, ou seja, imagina que eu tenho uma célula, tem um texto dentro. E aí eu quero que essa célula cresça e me dê um espaçamento entre o conteúdo da minha tag, por exemplo. Então, o padding é para espaçar dentro da tag o conteúdo que está dentro dela. Basicamente isso. Então, vamos lá de novo. Se eu tenho, por exemplo, tenho aqui duas canetas, e eu tenho, por exemplo, essa caneta, imagina que ela é... Mentira, vou pegar esse cartão aqui. Deixa eu pegar um cartão que não tem nada. Isso aqui. Esse cartão, por exemplo, imagina que é uma imagem. E isso daqui é a borda que eu criei de uma div, por exemplo. De qualquer componente que está dentro. Então, essa imagem está dentro desse componente. Imagina que é quadradinho assim, ó. Tá vendo? Quadradinho. Eu quero, e aí ele fica grudado. Eu quero que essa imagem ela fica espaçada do meu componente pai. Então, o padding ele serve exatamente para você espaçar um componente do seu, a gente chama de pai. Então, o que está dentro. Então, por exemplo, esse componente aqui, ele é pai desse componente aqui. Esse TD, ele é pai dessa escrita aqui que a gente escreveu. Então, quando eu coloco 10 pixels no TD, ele automaticamente pega e espaça 10 pixels. Se eu tirasse aqui, deixa eu tirar aqui esse padding. Opa. Se eu tirar, ele diminui, tá vendo? Ele diminui e deixa tudo juntinho. Então, o padding ele serve para isso. E aí, ele mostra certinho, ó, isso aqui é o espaço do padding, e isso daqui é realmente o conteúdo que você está usando. Então, isso aqui é o seu filho. Se eu colocasse aqui, por exemplo, ele me mostra, ele não tem borda nenhuma, e ele tem esse conteúdo todo. Na table, da mesma forma. Só que a table ela tá aplicando um padding aqui que ele não é visível, e depois eu posso explicar isso para vocês. Mas basicamente, pessoal, o padding ele dá esse espaçamento interno. Ah, Guilherme, entendi, legal que você falou, tudo mais. E aí eu quero saber como é que eu faço agora para fazer um espaçamento externo. Existe um outro, vou até marcar aqui para vocês, eu tô pulando as coisas, mas enfim, eu já falei sobre seletor, depois eu falo sobre fonte family. Que se chama margem. O que é a margem, pessoal? Imagina que o padding é interno, a margem é externa. Então, tudo que está de fora daquele componente, ele vai espaçar. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui um margem 10 e... Não, um padding 10 e um margem 10 pixels. O que ele fez aqui, pessoal? Se a gente marcar, ele basicamente... Ele está dando um espaço da borda ali, ó.
do lado esquerdo de 10 pixels. Ah, Guilherme, e do lado direito? Não, do lado direito não tem mais nada. Basicamente ele está ocupando tudo porque não tem mais nada. Eu vou explicar para vocês o que é isso depois, não se preocupem. Para eu exemplificar bem mesmo esse rolê do padding e tudo mais, eu vou criar várias divs. Vou criar uma div aqui, que vai ser a minha div 1. Não, chamar... essa é uma div 1. Vou criar uma outra div aqui, 2. Vai ter o id2. E uma outra div aqui, que vai ter o id... Opa! id 3. E aí, o que eu vou fazer aqui? Eu não vou colocar nada aqui dentro. Nadinha, nadinha. Se a gente olhar aqui, não tem nada, porque não tem conteúdo dentro das divs. Mas eu consigo vir aqui, por exemplo, colocar o hashtag 1. Eu não posso usar o número, eu acho. É isso. Vou colocar aqui pra... primeiro, segundo, segundo e terceiro. Eu vou estilizar cada um desses, tá? Então vou colocar aqui primeiro, daqui segundo e terceiro. O último, pessoal, que vai estar dentro de todos, eu vou definir uma coisa que chama high, que é aquele rolê que eu falei pra vocês de altura, que tem nas imagens. Você pode definir uma altura para qualquer tipo de item também. Falar que tem uma altura de 30 pixels e uma largura de 30 pixels também. Se a gente ver, não tem nada ainda. Por que não tem nada? Porque ele tá branco. Na verdade temos, aqui dentro a gente pode ver, ó, no HTML, só que tá branco. Na verdade eu vou aumentar de 30 não, vou colocar uns 80. 30 e pouco. Eu vou colocar uma cor aqui para vocês conseguirem ver. Eu vou colocar um background color red. Ele criou para mim um quadrado, certo? Quadrado vermelho. Ah, Guilherme, mas e o rolê do segundo? Ó, vamos lá. O terceiro tá dentro do segundo. Tá com o nome até errado. Deixa eu mudar aqui. Segundo. O primeiro tá dando... O terceiro tá dentro do segundo, que tá dentro do terceiro. Eu vou colocar aqui agora para vocês verem cores diferentes em cada um deles. Coloquei no primeiro, no terceiro vermelho, no segundo eu vou colocar background color blue, e no primeiro eu vou colocar um background color verde, green. Guilherme, o que aconteceu aqui? Esse rolê de preencher tudo, eu vou explicar daqui a pouco. E aí eu vou colocar um negócio aqui só pra vocês, tá? Não se preocupem. Eu vou colocar um negócio aqui e depois eu vou explicar. Display inline. Pronto. Pronto. Sumiu. Basicamente, ainda a gente tem um terceiro, um segundo, esse terceiro dentro de um segundo que tá dentro de um primeiro, certo? Eu vou deixar esse aqui inline também. E aí, pessoal, eu vou começar a aplicar aqueles conceitos do padding. Imagina que eu quero de fora do padding, no caso. Então, tudo que está de fora, que está me englobando, eu quero ter um espaçamento de 10 pixels. E aí, olha a mágica... Opa! O que aconteceu aqui? Deixa eu ver o que aconteceu. Display
Não tem line. Line block. Line block eu falei errado. Pronto. Deixa eu mudar aqui. Que depois eu vou explicar pra vocês, tá? Mas basicamente o que eu falei, eu quero que no meu componente terceiro, que é essa caixinha aqui, eu quero dar um espaço de todo mundo que tá me abraçando, tá? Eu quero que me dê um espaço ali de 10 pixels. Eu poderia fazer isso de uma outra forma. Em vez de colocar a margem no... Ah, eu coloquei aqui, na verdade, o padding, né? Vamos colocar a margem aqui. 10 pixels. Então, basicamente a mesma coisa. Eu poderia, em vez de colocar a margem, eu poderia falar assim, ó, eu quero, na verdade, não é o terceiro que vai estar pedindo para ninguém ficar perto dele. É o segundo que fala, todo mundo que for meu filho, que eu estiver abraçando, eu quero abraçar, mas eu quero 10 pixels de distância. Então eu poderia colocar aqui um padding de 10 pixels. Tá vendo? E aí eu poderia colocar, além disso, um margem, falar assim, não, eu quero um espaço. Todo mundo que eu tô abaixando, vocês chega pra lá 10 pixels, mas quem tá me abraçando, você chega pra lá também. Então eu vou colocar um margem de 10 pixels. 10 pixels não, vou colocar um margem maior aqui, vou colocar um margem de 30 pixels. Eu não coloquei o inline block lá. Display, não, coloquei no lugar errado. Aqui. Então basicamente, o que a gente tá fazendo aqui, pessoal? No vermelho, ele fala assim, ó. Na verdade, o vermelho não fala nada. O vermelho tá de boa. Mas o azul fala assim, gente, todo mundo que tá dentro aqui de mim, vocês chegam um pouquinho, 10 centímetros, 10 pixels pra dentro. Então se a gente vir aqui, ó, o segundo, se a gente selecionar o segundo, se a gente selecionar o terceiro, ele não tem pad, ele não tem nada, não tem margem, não tem nada. Ele só tem o conteúdo deles que são os 80 pixels. O segundo, ele já tem 10 pixels que a gente definiu para todo mundo que ele tá abraçando e 30 pixels para todo mundo que tá abraçando ele. Todo mundo não, é só um que abraça, né? Mas o cara que tá abraçando ele falou assim: não, cara, me dá 10 pixels, 30 pixels de distância. Entende? E no primeiro a gente não colocou nenhuma condição, tipo, ficar longe ou não. Quem tá definindo a condição de ficar longe é o cara do, do vermelho, que está definindo essa condição. Então, por exemplo, se eu colocasse um item aqui, cadê o item? Uma outra div aqui, que chamasse, por exemplo, aqui nesse mesmo nível, chamar quarto. Nesse quarto eu vou colocar, presta bem atenção, ele está do lado do segundo, então ele está no mesmo nível do segundo. Por isso que eu gosto de deixar alinhado. Eu vou deixar aqui o quarto, vou colocar aqui uma outra cor, vou colocar um yellow. Quarto. Olha o que acontece. Esses prestam bastante atenção, tá? Lembra que o azul virou e falou assim, ó. O azul que é o... Na verdade eu vou colocar aqui até... Depois eu posso mudar. O segundo, ele falou assim, eu quero 30 pixels de espaço entre vocês. Que estiver me abraçando. Já o amarelo, que é o quarto, ele falou assim, gente, eu não tenho essa besteira não. Então, você vê que ele fica coladinho aqui do lado direito do verde. Porque ele tá grudado. Ele não tem espaçamento entre o verde. E se você, Guilherme, mas ele devia estar lá em cima aqui, não devia? Vocês vão aprender depois, pessoal, que isso aqui está alinhado. Então, esses componentes estão alinhados. Pode até vir aqui, ó. Acho que ele mostra. Não, ele não vai mostrar aqui não. Mas enfim, esses elementos eles estão alinhados, tá? Então ele tá meio que centralizado aqui. E ele não fica lá no topo. Beleza?
Espero que vocês tenham entendido. A borda eu já falei. E agora eu quero falar sobre a fonte family. Pessoal, vocês devem estar... Gente, essa fonte é muito feia. Muito feia mesmo. E aí, existe uma forma da gente importar e a gente usar fontes diferentes. Ou a gente usar as que a gente tem disponível. Font family no Developer Mozilla, que é aquele site que eu falei pra vocês, ele já te dá vários tipos de famílias. Então, por exemplo, eu posso mudar o tipo da fonte family, que é a família, né? O tipo da fonte. E eu posso colocar, por exemplo, para que todas as minhas tags usem aquela tag. Como é que eu faço isso? Eu uso o asterisco. Quando eu coloco asteriscos, eu falo para ele, ó, todo mundo, literalmente todo mundo, vai ter que usar essa configuração aqui do CSS. Então deixa eu voltar aqui só para vocês verem a diferença. Eu mudei aqui, vou fechar aqui também. Eu mudei aqui a fonte, vou salvar. Quando eu salvei, você viu que mudou totalmente o tipo da fonte. Guilherme, o que é essa lista aqui que você passou de fonte? Aqui ele recebe 3 fontes. Se o seu browser, existem alguns browsers que eles não têm essa fonte, tá? Então, às vezes o browser que você está usando não tem. Acho que aqui no Mozilla ele te dá até quem aceita quem. Se você buscar depois, por exemplo, Font Family no Google, Font Family Courier. Ele provavelmente vai te falar quem aceita e quem não aceita. Deixa eu ver no W3. Quais são os browsers que aceitam? Acho que o W3 não vai falar não. Enfim, depois você procura quais browsers, WebSafe fonte. Não me mostrou aqui, mas enfim. Alguns browsers, eles não aceitam algumas fontes. Ou eles não conseguem mostrar essa fonte. E aí você vai dando opção. Então, se ele não conseguiu pegar a primeira, ele vai para a segunda. E se ele não conseguiu a segunda, ele vai na última. Essas últimas, elas geralmente são fontes mais básicas mesmo. Então, se eu colocar aqui, tem essa fonte da Monospace. E geralmente é uma evolução. Essa Courier, ela tem uma árvore genealógica de fonte, sabe? E aí a gente coloca. Então aqui eu consegui mudar minha fonte. Ah, Guilherme, é que eu quero colocar uma fonte diferente. Então vem cá que eu vou te ensinar como se pegar fontes doidas. Fontes Google. O Google tem uma biblioteca de fontes que você consegue escolher qualquer fonte. Então, digamos aqui que eu vou escolher duas fontes, umas fontes mais bonitona. Não, eu quero uma fonte mais desenhada. Digamos aqui que eu vou pegar essa fonte aqui, ó. Como é que eu coloco essa fonte no meu projeto, Guilherme? Select Style, você vai clicar. E aqui ele coloca um link, 2 links na verdade, que você copia isso para você colocar, tá vendo que é link? Para você colocar lá no seu HTML. Então eu vou subir aqui e vou colocar como uma importação, igual a gente fazia lá no era uma biblioteca, isso daqui também é uma biblioteca, só que é uma biblioteca de fonte. E eu tô colocando aqui pra gente importar essas fontes. E aí ele fala pra mim aqui, ó, que eu tenho que usar essa, ó. O nome dela é fjala1. Então a fonte family ele te passa também. Então eu posso colocar aqui. Só que no meu CSS, pessoal, eu vou colocar que no meu H1, que é o meu título, meu nomezinho lá, eu vou usar essa fonte específica, quer ver? Então, eu usei essa fonte específica aqui e o resto tá com as outras fontes. Por que, Guilherme? Você falou que esse asterisco funciona em tudo. Lembre que CSS é uma cascata. Então, tudo que tiver dentro dele, ele vai aplicar a fonte family. Só que se alguém ali mudar essa configuração que está dentro dele, ele consegue mudar para um componente específico. Então, eu estou falando aqui, ó, para todos os objetos que tiver dentro dessa árvore, vai ser fonte family. Só que para o H1, eu quero colocar essa fonte nova aqui, entende? E vou até colocar uma outra fonte, que eu achar mais legal aqui. Colocar essa fonte doidona, só para vocês verem. Select Style, copiar aqui essa fonte. Na verdade, essa fonte aqui eu posso substituir porque ela está adicionando duas fontes, tá vendo? Ele está adicionando aquela fonte fjala e está colocando a int flower.
Eu posso vir aqui, em vez de usar esse daqui, importar duas vezes, eu importo só uma, porque ele junta. A biblioteca está juntando aqui. Porque você seleciona aqui, parece que ele seleciona, você adiciona e remove meio que num carrinho, sabe? As fontes que você quer usar. E aí aqui eu vou pegar a IndieFlower para usar como a minha fonte genérica, só para vocês verem. Cursive, é isso mesmo. Só para vocês verem o tanto que vai ficar diferente. Tá vendo que eu coloquei um título diferente e aqui ele usou uma fonte totalmente diferente. Fica legal? Para isso aqui não fica nada legal. Mas a gente vai deixar só para mostrar para vocês como é que faz pra gente colocar uma fonte diferente que a gente quer. O background já falei para você e agora eu quero falar sobre fonte family também. Por último, eu quero falar algo extremamente importante para vocês, que é a forma de distribuição de itens numa tela. A gente viu, pessoal, que a gente colocou os itens e eles foram colocando um embaixo do outro. Só que eu consigo colocar esses itens, um embaixo do outro, no caso. Eu consigo colocar esses itens em uma linha só. Por default, ou seja, por padrão, todas essas tags, toda não. Vocês podem vir aqui, CSS, display, cadê display? Display. Por padrão, alguns elementos, ele tem posições, display, que a gente chama, com algumas coisas fixas, tá? E a maioria dos elementos que a gente colocou aqui, na verdade todos os elementos, se vocês viram, ficaram um embaixo do outro. Isso o que ele faz? Ele está com o display block. O que é o display block? Ele bloqueia uma linha inteira para aquele item. Então, a gente colocou pizzaria do Tafelli, ele está ocupando a linha inteira. Eu quero colocar a linha inteira, faz sentido para mim? Tá, faz sentido para mim. Então, eu vou deixar assim. Inclusive, deixa eu mudar aqui, vou colocar um padding aqui, que tá muito feio isso daqui. Vou colocar um padding no meu header aqui, interno, para ele não deixar tão perto, que não tá muito legal. Eu coloquei aqui um espaçozinho. E aí, pessoal, falando do padding, eu consigo definir, por exemplo, eu quero mudar só o padding do meu topo. Então, padding top. Opa, por que ele não deixou o padding top aqui? 10 pixels. Não, tá certo. Então, aqui ele deu um espaçamento pra gente, tá? 10 pixels. Eu poderia colocar, por exemplo, no padding right, direita. Right, não, left. Left, de esquerda, que ele deixa o padding só na esquerda. Eu vou definir aqui pra mim um padding de 10 na esquerda e vou colocar um outro padding aqui no topo. Padding top. Que eu vou colocar mais, vou colocar 20 pixels. Então vai ficar desse jeitinho aqui. 20 pixels em cima e 15 aqui. Vou colocar 15, não ficar tanto desproporcional. E 15 pixels aqui. Esse texto eu vou deixar normal. E aí, pra mim, faz sentido deixar, por exemplo, essa tabela, essa lista embaixo dessa tabela? Pra mim, às vezes, não faz. Imagino que não faz. Imagina, na verdade, que eu vou copiar aqui, ó, pra ficar mais fácil pra vocês. Eu vou copiar essa tabela e eu vou colocar ela uma embaixo da outra. Eu tenho duas tabelas. Eu quero que elas ficam do lado uma da outra. Como é que a gente faz para fazer isso, tá, pessoal? Existe o display block, que todos os itens vêm, mas existe o display, que eu vou colocar aqui só para o table, que é o display inline. O que o inline faz? E aí, por que ficou zoado isso daqui? O inline, pessoal, ele deixa na mesma linha, só que ele não bloqueia o tamanho do item. Basicamente, ele não está respeitando o tamanho dos itens dentro da linha. Então, tipo, ele define o tamanho desse item tabela e ele não bloqueia, por exemplo, o espaço que ele vai consumir. Para a gente bloquear o espaço que a gente quer consumir, a gente usa o inline block. O que ele faz, pessoal? Por que está saindo essa borda aqui? Eu coloquei uma borda.
Também no table. Não precisava ter colocado. Ah, mas aí não dá pra usar o collapse. Tá, depois a gente vê, mas enfim. Ficou legalzinho, ficou feio não. Quando eu uso o inline block, eu tô falando o quê? Gente, você pode colocar esse item em uma linha. E aí quem for inline block também pode usar essa mesma linha. Então a gente conseguiu deixar dois itens um do lado do outro. Porque o block, ele bloqueia a linha inteira. O inline, ele deixa a gente usar aquela linha. Só que aquela linha ela não cresce pro nosso tamanho. Então a gente usa o inline block. O que é o inline block? Ele bloqueia um espaço que você vai utilizar, mas ele não bloqueia a linha. Entende? E aí fica bem mais fácil da gente trabalhar. Então a gente consegue colocar itens do lado do outro, o que for. Ah, eu quero deixar, por exemplo, é, essas bebidas. Não vai ficar legal. Não vai ficar legal. Mas enfim, eu consigo deixar itens ocuparem uma linha só, ou dentro de uma linha bloqueada, eu consigo colocar itens que juntos. Então, por exemplo, aqui eu coloquei dentro de uma div, aqui uma div, que está bloqueada a linha inteira, só que dentro da linha inteira, eu tô falando assim, ó, eu tenho dois itens que eles podem ficar dentro desse item, só que ele pode ficar junto com outro item na mesma linha. Então eu não bloqueei uma outra linha. Vocês entendem como é que funciona isso? De bloquear ou não a linha? Se vocês não entenderam, vocês me falam, porque a gente acabou. Ah, mentira, acabou não. Tem mais uma coisa. Tem o none. Por exemplo, não quero mostrar algum item. Digamos que eu quero que um item suma e apareça dependendo se eu aperto um botão, sei lá. Eu posso colocar aqui, em vez de display block, eu posso colocar display none. Então, tipo, ele não mostra nada. Ele sumiu com a minha lista. Ah, Guilherme, legal. E se eu quiser que ele soma, mas ele deixa um espaço reservado? Existe um que é visibility. O visibility, ele recebe um hidden. Opa, table. Ele tem que apagar tudo, no caso. PD, TH, ITAR. Não funciona pra tabela. Não sabia disso não. Mas enfim. Deixa eu fazer com a lista então. Ou, por exemplo, com o Tafel ali, esse H1 aqui. Eu vou colocar um visibility hidden. O que ele fez? Ele sumiu com o meu item, só que ele não tirou o espaço dele. Ele só tá ali camuflado. Se eu coloco um display nona, ele tira o espaço. Tá vendo? Agora se eu coloco um visibility hidden, ele não tira. Eu posso deixar ele sem assim, porque o default dele ele deixa visible. Não preciso colocar aqui, sabe? Deve ter um outro que é collapse. Collapse ele esconde também. Mas enfim, pessoal, a aula de hoje é isso. Vocês têm alguma dúvida sobre algum desses itens? Ou eu tenho, tá, Fred? Pode perguntar, Rezende. Você, tipo assim, você falou aí desses padding aí, parece que é meio que um espaçamento, né, entre É um aspas. espaçamento, é. Então, e se eu quiser, por exemplo, tipo, centralizar alguma coisa na minha tela? Massa, mano. Véi, centralização, vocês vão aprender. Não vai ser agora, mas eu vou mostrar pra vocês. Só pra vocês terem uma ideia. Vocês vão aprender um display que ele chama display flex. Que vocês vão conseguir, tipo, fazer o que você quiser. Mas com o inline tem como a gente organizar também. Deixa eu só achar aqui qual que é do inline. Uh, align aqui. Oxi, align. O que o align faz? Ele basicamente ele posiciona o meu item. Existe um align para texto e existe o align para o flexbox. Eu vou explicar isso depois para vocês. Mas, por exemplo, eu quero alinhar um texto, por exemplo. Vou colocar, por exemplo, aquele texto lá do meu.
esse texto aqui, por exemplo, eu quero deixar ele alinhado. Eu uso um text align e coloco center. Ele vai centralizar o texto. Então, por exemplo, ele pegou meu texto e deixou no centro, sacou? Mas por que que ele fez isso, Guilherme? Se a gente clicar aqui no inspect, esse H1, tá vendo que ele tá ocupando todo a minha página? Então, basicamente, ele pegou aquele texto que está ocupando toda a minha página e centralizou aquele texto. Mas vocês vão ver que depois a gente vai conseguir alinhar itens na tela. Então, tipo, alinhar uma div e tudo mais. E aí, quando a gente for para essa aula, acho que vai ser daqui umas 2 aulas, porque na próxima é JavaScript. Gente, vocês vão estar aptos a, tipo, construir qualquer tipo de site, porque vocês vão poder alinhar, vocês vão poder fazer tudo, sabe? Basicamente é isso. Não sei se eu respondi essa pergunta. Ah, deu para entender. É isso. Tem uma lá em itens também, eu acho que funciona. Não, tem que ser display flex. Eu não vou explicar isso agora, senão vocês vão bugar a cabeça tudo. Mais alguma, pessoal? Não? Vocês estão craque já? Eu quero ver as aulas, os materiais que vocês estão fazendo. Vocês estão desenvolvendo site? A grande dúvida é essa. Eu quero que vocês mandem lá no grupo o site. O Rafa já mandou, o Marcelo mandou pra mim. Os dois Marcelo, na real, acho que mandou. Fechou então, pessoal? Nenhuma dúvida? Assim que eu gosto. Se vocês vierem me perguntar depois, vocês vão A ver. dúvida vai começar agora, né? Calma aí. Vocês vão comer, viu? O negócio aqui vai ser doido. Fechou então, pessoal. Deixa eu fechar aqui. Deixa eu parar de compartilhar a tela. Bora bater aquela foto? Rafa, Marcelo, o Richard já tá sorrindo. Carlos, abre aí. Sem câmera hoje. O Richard sorrindo. Gabriel. Cadê o nosso batedor de foto oficial? Deixa eu tirar aqui, peraí. Peraí que eu tô pegando a celular aqui. Tá, beleza. Vamos esperar então o batedor de foto oficial. Vocês estão curtindo, pessoal? Vocês entenderam a aula? Tá? Foi tranquilo? Bugou muito a cabeça? Massa. É muita Foi massa, informação. Guilherme. É muita Achei da informação. hora, achei da hora. Vocês vão ter que praticar muito, porque eu expliquei muita coisa. E aí o Ô, rolê Guilherme. do... Pode falar. Eu tô fazendo um teste agora pra empresa lá, pra Júnior, um Dev Júnior, e o assunto que você tava falando é exatamente o que eu tô usando agora no Sério? teste. Que massa. E ainda eu vou precisar aplicar um pouquinho de display flex. Aí eu tô estudando muito isso aí Massa. agora. Aí eu queria tirar umas dúvidas com você daqui a pouco. Vamos sim. Mano, HTML, pessoal, é basicamente pegar aquela documentação que tem deles. Mostrei pra você do W3 School, do MDN, eu acho que chama, do Mozilla. É basicamente você saber o que cada coisa faz. Você não precisa decorar de jeito nenhum, mano. É muita coisa mesmo. E o negócio é você ter a capacidade de analisar um site, uma estrutura. Então, por exemplo, eu vou dar um briefing aqui pra vocês do que a gente está construindo lá na AIDS. Vocês estão vendo minha... Ah, vocês não estão vendo minha tela, peraí. Deixa eu compartilhar de novo. E aí, né, pessoal, nas próximas aulas eu quero construir algumas aplicações, alguns sites reais com vocês. Vai ser bem massa. Inclusive o pessoal de UX tá mexendo aí. Deixa eu pegar uma tela aqui mais dobra. Por exemplo, a gente fez isso aqui, pessoal, isso aqui é uma ferramenta que a gente utiliza para criar o design. E aí o programador, que no caso vai ser vocês, ele recebe essa tela e ele fala assim, putz, mano, tem uma imagem, então eu preciso colocar uma imagem. Ah, tem um botão, tem 2 botões aqui. Então eu preciso colocar esse botão. Esse item aqui, ele tá alinhado no centro desse outro item maior aqui. Ah, eu preciso dividir essa tela em duas.
Então, basicamente, vocês vão ter que pegar a capacidade de vocês de conseguir dividir essas telas em telas menores. Então, tipo, aqui vocês vão aprendendo isso, mas você consegue visualizar. Depois eu vou mostrar pra vocês aquele rolê que eu falei, as divisões. Então, eu consigo ver aqui que tem duas divisões. Eu consigo ver que aqui tem uma divisão. Então, aqui tem uma div que agrupa todos os meus itens. Eu consigo ver, por exemplo, que aqui eu tenho uma outra divisão que ele agrupa três ícones juntos. Eu vou falar sobre ícone depois. E coloca todos na mesma linha. Você pode usar o inline block, por exemplo. E aí, no dia a dia, vocês vão construir umas telas dessas, sabe? Depois vocês vão aprender a fazer toda a parte de responsividade e tudo mais. É. Diga. Existe algum local onde tenha, tipo, essas templates assim pra gente pegar como base e ir Pra treinando? estudar, nossa, demais, mano. Ó, se liga nisso aqui, ó. Dribble. Você consegue ver várias coisinhas massa. Mas eu acho que tem alguns sites específicos. Manda esse link lá no grupo depois. Do Dribble. É? Vocês conseguem vir aqui, por exemplo, e colocar web design. Aí, tipo, mano, olha o tanto de página que vocês conseguem ver. Saca? Mas tem alguns sites, eu vou depois procurar, umas plataformazinhas que, tipo, tem jogo pra você praticar CSS. Tipo, CSS Games. Mano, tem muito. Aqui, ó, 8 games to learn CSS. Tipo, uns joguinhos que é jogo mesmo, você aprende a fazer CSS, por exemplo. Eu acho muito massa isso que o pessoal fez. Tem Flexbox, por exemplo, que vocês vão aprender. Que é aquele display flex que eu falei pra vocês. E aí, pessoal, vocês conseguem colocar HTML game aqui. Game, learn game, eu acho. Assim. CodePar, esse rolê aqui deve ser legal. Mas enfim. Vocês conseguem vir pelo Dribble, que aí você consegue pesquisar, tipo, coisas específicas. O Pinterest também tem muita coisa. Você consegue vir no Pinterest e colocar, por exemplo, YouTube website. Aí ele vai me carregar um tantão de coisa aqui, que trouxe o website. No Pinterest é mais difícil de achar. Tem o Behance também. Que ele é muito bom. Que você coloca aqui, ó. Na hora de filtrar, você coloca web design. Aí seja feliz, que tem um monte de tela doida aqui pra você praticar. Mas sabe o que eu faço bastante, pessoal? Eu gosto de fazer pra praticar clone de outros sites. Então, vou clonar aqui o Instagram, por exemplo. Eu fiz isso no Instagram, depois vocês olham lá. Eu fiz um clone do Instagram. Inclusive, será que eu tenho ele aqui? Deixa eu ver aqui. Acho que eu tenho. Deve dar dentro de estudo. Estudo. Putz, será que eu não vou achar? Ô, Tafelli, já rolou a foto? Que eu vou precisar sair, cara. Bora. Não, tira a foto aí só pra eu poder sair e vocês voltem com os meninos. Pois é, tô tentando abrir aqui o... Eu vou ter que parar de compartilhar. Bora tirar aí, gente. Tá bom? Tirou? Beleza. Deixa eu continuar aqui mostrando pra vocês. Deixa eu ver se eu acho aqui. Valeu, Rafa. Saiu, né? Desktop. Cadê o Instagram? Deixa eu mostrar aqui pra vocês o da BeautyBee. Um site que eu fiz. Basicamente não, só usando HTML e CSS. Esse tanto de arquivo aqui, gente, é só foto, tá? Que eu coloquei aqui dentro. Depois eu explico pra vocês isso.
essa parte de usar fotos que você usa no seu computador. Mas basicamente, se liga. Eu criei aqui um index HTML. Vou rodar aqui pra vocês verem. E olha que site mais arrumadinho. Sabe? Fiz isso tudo usando HTML e CSS. E além disso, vocês vão ver depois a parte de responsividade. Deixa eu ajustar aqui. Que você consegue, por exemplo, mudar a estrutura do seu HTML para, por exemplo, tamanho de tela diferente. Entende? Então, por exemplo, isso aqui é para celular. Saca? E aí vocês conseguem... Show Device Frames, que legal. Show... Não apareceu não. Mas enfim. Vocês conseguem fazer um site desse usando só HTML e CSS. Inclusive, vocês conseguem trabalhar e ganhar dinheiro. E não é pouco dinheiro, muito dinheiro. Só com HTML e CSS. Hoje eu falo que se você, por exemplo, hoje, vocês aprendem HTML e CSS e faz um site institucional, por exemplo. Vou colocar aqui um site institucional. Qualquer site institucional que tiver. Exemplo. Saiu a tela. Eu tirei? Que coisa. Pronto. Um site institucional, tipo um desse aqui, ó, que vocês estão vendo, sabe? Que você consegue rolar, ver uns textozinhos e tudo mais, colocar umas imagenzinhas e tudo mais. Um site desse, pessoal, vocês, sei lá, no mínimo eu cobraria, eu não, né, mas um júnior, eu acho que tem que cobrar uns R$ 1.200 pra fazer um site desse. No mínimo. Então, tipo, vocês vão aprender e aí vocês podem, por exemplo, eu sugiro que vocês entrem para uma empresa primeiro e façam isso como um freela, por exemplo. Eu não acho que vocês têm que virar, por exemplo, freela já sem entrar para uma empresa, porque a experiência de trabalhar para uma empresa, você aprende muito mais. Mas... Tô aguardando aí. Ó, final da mentoria eu vou escolher um de vocês, hein? Eu prometi. Basicamente, vocês conseguem montar um blog desse, isso aqui é um blog, utilizando HTML e CSS, sabe? Esses textozinhos, tudo mais, vocês conseguem fazer tranquilamente. Então, gente, dedica bastante mesmo e fica muito bom nisso aqui, porque você não vai conseguir de cara, por exemplo, cobrar R$ 1.200 por um site desse, porque você não vai ter experiência. Mas pega aí seu tio, sua tia que tem uma lojinha que não tem nem site, fala assim, tia, eu vou fazer um site pra você. Aí você vai, começa a pegar, faz um portfólio seu, começa a trabalhar, construir, você tem um portfólio, você fala assim, ô fulano de tal, você quer que eu faça um site pra você? Eu cobro R$ 100. Tipo, gente, vocês não vão começar cobrando R$ 1.200 nem aqui nem na China. Porque, tipo, ninguém vai conhecer vocês. Então, vocês conseguem começar desse jeito. Além disso, o que eu falei que é super importante, se você quer ir para a área de tecnologia, faça um portfólio seu, faça um site seu, com a sua cara. Então, tipo, foto sua, o que você gosta, o que você já fez, as suas habilidades. E coloca assim, deixa bonito o negócio, deixa o negócio, sei lá, uma interação bacana, sabe? Eu contratei um cara, não sei se eu falei pra vocês, mas eu só contratei ele por conta do portfólio que ele fez. Eu achei ele meio sério, eu não ia contratar ele não, porque ele era meio sério assim, sabe? Falei, mano, esse cara deve ser muito metido. Mas, mano, o portfólio que ele fez ficou incrível. Inclusive, eu vou pedir pra ele depois. Ele fez um portfólio dele, ele fez um site que simulava uma tela de um computador. Tipo, e aí dentro dessa tela tinha umas pastas, mano. Então, tipo, parecia que você tava no seu computador. E aí dentro das pastas tinha arquivo que, tipo, falava sobre uma habilidade específica. Então, tipo, mano, muito massa, velho. Tipo, quando eu olhei, eu falei, velho, que louco isso aqui. Tipo, o cara fez um... E era igualzinho o Windows, sabe? Tipo, ele não era igual ao Windows, mas parecia um sistema operacional que ele mesmo criou. Tipo... tipo, umas toolbar assim embaixo, que você clicava, abria e tudo mais. Tipo, mano, é muito doido. Quando eu olhei isso, eu falei, velho, olha que portfólio doido. Tipo, o cara trabalha com tecnologia, fez um portfólio que é meio que um sistema operacional, só que só é visual, um site visual que simula o seu sistema operacional. Tipo, visualmente, né? Não tem nada de sistema operacional. Então, assim,
Se eu fosse vocês, investir nisso, porque mesmo se você for para a área de back-end, isso encanta o olhar de qualquer pessoa quando você vai entrar pro mercado de trabalho, entende? E é bem massa mesmo. Fechou, pessoal? Guilherme, me tira uma dúvida a respeito de responsividade. Diga. A gente está desenvolvendo aqui HTML e CSS. Começa a trabalhar logo junto ou primeiro a gente prepara a base para depois ver a responsividade? Ah, mano, pra mim, um cara que vai pra responsividade tem que saber fazer um site muito bom, estático, uma tela específica, sabe? Não, eu digo assim, quando a gente está desenvolvendo, se já vai fazendo tudo junto ou primeiro prepara o Ah, site para depois você deixar fala ele no dia a responsável? dia, tipo quando você virar um profissional. É isso. Ou você fala de aprender mesmo, estudar. Não, isso, no dia a dia, como é que funciona? Ah, legal. Então, vai depender muito do profissional. Eu geralmente gosto de fazer responsivo, sabe? Tipo, eu desenvolvo aquela tela já nos três tamanhos separados, tipo, para tablet, para mobile e para desktop. Mas tem gente que gosta de fazer o quê? Gosta de fazer todas as telas primeiro, faz tudo no desktop, depois volta, faz tudo no mobile, depois volta e faz tudo no tablet. Mas isso aí é de escolha de cada um. Eu gosto de fazer desse jeito que eu falei pra você, porque, mano, você faz tudo no desk e aí você tem que mudar alguma coisa, ou você não pensou em alguma estrutura, porque quando você fala de sair de uma tela grande e pegar todos aqueles itens e redimensionar, você tem que pensar muito bem. Então eu gosto de fazer passo a passo, tipo, fiz uma tela, já eu vou fazer ela em todos os tamanhos possíveis, sabe? E tem gente que começa no mobile, e a gente começa hoje no mobile, que é o conceito de mobile first. Depois vocês estudam um pouquinho. Basicamente é um conceito mesmo que a gente desenvolve uma tela no mobile primeiro, porque aí a gente limita os itens que vai aparecer, e aí todos aqueles itens que apareceu no mobile, ele aparece no desk. E não o contrário, por exemplo, o desk às vezes tem mais informação que o mobile, isso é meio errado, porque, tipo, às vezes você quer acessar do celular. Eu mesmo tenho uma aplicação lá que eu uso da BNB, que é um gateway de pagamento. Os caras cagaram. Tipo assim, eu abro no meu celular e eu não consigo acessar a funcionalidade de algumas telas, porque os caras, tipo, não fizeram nesse conceito de, tipo, tudo que tem no mobile, na tela do tamanho do celular, tem na tela desktop. E aí eu consigo só fazer na tela desktop, por exemplo. Entende? Esse é um conceito que a gente Pois utiliza bastante. tu utiliza, no caso, só o CSS puro ou já utiliza o Bootstrap, Mano, React, como é, para fazer a responsabilidade? então, o React não deixa responsivo, você vai usar o CSS para estilizar, tá? Hoje a gente utiliza, a gente tem uma biblioteca, pelo menos lá na ITS, a gente tem uma biblioteca própria nossa para responsividade. Porque você vai ver que esses frameworks de estilização, depois, pessoal, a gente vai chegar nisso daí, mas existem alguns, igual no C tem algumas coisas prontas, existem algumas coisas prontas para estilização dos componentes. E aí, tem o Bootstrap. E aí, esse Bootstrap, o Carlos, Bootstrap pode ser o Material UI, o que for. Ele, às vezes, vai limitar o seu projeto, sabe? Você vai criar uma dependência muito grande ao como o Bootstrap pensa. Então, hoje, mano, sendo bem sincero, a gente faz tudo na mão. A gente cria tudo na mão, todos os nossos componentes a gente cria na mão, input a gente faz tudo na mão. Porque hoje esse rolê de Bootstrap tá caindo muito, saca? Tipo, o pessoal antigamente usava muito. Então, você abre um site, todos os inputs igual do Material UI, era tudo igual, que é um traçozinho assim, azul, e não tem borda, tipo, tem borda só embaixo. Que todo lugar no Google você pode ver que é assim. Que esse Material UI é do Google. Então, mano, a gente não utiliza não. A gente faz na mão mesmo, usando o. Como é que chama? O Media Query. Exato, Media Query do CSS para fazer a responsabilidade. Mas no fim das contas, a gente cria uma mesma estrutura que eles usam lá. Tipo, o Bootstrap eu acho que eles colocam na classe, né? Que você coloca coluna, quantas grids você quer naquela coluna e tudo mais. Tá puxando tudo pela classe. Tudo pela classe. A gente monta meio que um Bootstrap do nosso jeito, no dia a dia, tá?
Mais alguma dúvida? Pode tá bom hoje. Pode perguntar, gente. Tudo que você tiver dúvida. Pode ser a coisa mais idiota. Guilherme, aquele pingo no i lá, porque como é que Outra coloca? coisa, a ITS tem um site já? Mano, a gente Tá em não tem desenvolvimento? site. Eu vou te explicar por que que a gente não tem site. Porque hoje eu não consigo atender a demanda dos meus próprios clientes. Então, tipo, hoje tem muita gente. Hoje a gente. Mano, graças a Deus, a gente nunca teve que correr atrás de nenhum cliente. Todos os clientes que apareceram foi indicação e network. Então, tipo, mano, se hoje eu abrir um site e rodar tráfego, eu tô lascado, porque a gente não consegue crescer tão rápido assim. E eu não tô dando um foco tão grande pra ITS agora. Tipo, eu tô dando um foco, lógico. Mas eu tô lançando uma startup que recebi investimento e aí a gente tem que investir mais tempo nela, porque é dinheiro dos outros, entendeu? E não é pouco dinheiro. Mas a gente não tem site. Inclusive a gente tem que fazer um. Nem pra deixar bonitinho, mas a gente não teve tempo ainda. A gente tem uma política lá dentro, ô Carlos, que é assim, a gente entrega muito rápido. Hoje eu tava conversando com o pessoal de UX que a gente tem, e falou assim, cara, eu nunca vi vocês fazerem um projeto tão rápido. Esse projeto era pra vocês fazerem em 1 ano. A gente tá terminando ele agora em 3 meses. Tipo assim, coisa de louco. Louco mesmo. Tipo assim, a gente que tem uma estratégia que é muito massa, que a gente consegue fazer o que você quiser, a gente faz rápido, porque a gente utiliza a metodologia ágil, a gente tem uma estruturação e um plano de desenvolvimento, assim, muito bem definido, sabe? Então a gente consegue desenvolver as coisas muito rápido e lançar aplicativo, o que for, rápido, sabe? Diferente de outras empresas que demoram 1 ano. Eu mesmo, quando estava na ZUP, eu estava trabalhando para Claro, o projeto lá tava tipo há 1 ano e meio e não. Até hoje, pra você ver, não lançou. Tem 3 anos que eu saí de lá. É sério. Pelo menos eu não vi até a hora. Tipo assim, eles lançam. Ah, mano, os caras lançam pra 1.000 pessoas, depois vão lançar pra 2.000 pessoas. E pra lançar pra 1.000 pessoas, é uns 2 anos, velho. Então, assim, a gente vai muito rápido, mano. É muito rápido mesmo. Então, Tô esperando o dia a dia lá da ITS, viu? Que tu ficou de fazer mano, no Instagram. eu vou fazer. Hoje, velho, hoje o dia foi louco. Só pra você ter ideia, eu tô em reunião desde a hora do almoço até agora. Tipo, 10 horas da noite, do meio-dia até as 10 horas da noite. Mentira, 1h30. Comecei uma reunião, não parei mais, velho. Tô cansadaço. Eu vou pegar um dia mais de boa, sabe? Tipo, esses dias muito corrida, velho, não rola porque eu não consigo gravar. Igual hoje, velho, eu não gravei stories. Eu devia ter gravado alguns, pelo menos. Eu tenho uma porrada de perguntas que eu tenho que responder no Instagram. Meu dia tem que ter umas 36 horas. Eu queria, viu? Ô, Guilherme, eu queria aproveitar então, todo mundo aqui, eu tirar dúvidas sobre aquele projeto. A gente já pode fazer aqui mesmo, se você quiser. Top, mano. Eu gosto disso porque eu gosto de ver. Eu Aí quero, pelo tipo, menos o pessoal já vê qual é o teste mano, que eu quem tô quiser, fazendo. fica, velho. Quem quiser Já ver as assiste, coisas loucas. porque aí vocês já vão saber como é que é um teste pra vaga de júnior. É bem Exatamente, simples. mano. E é Exatamente. exatamente tudo o que você está usando na aula hoje é o que eles pediram. Aí eu só Certo. queria tirar umas dúvidas, ver Não, como que é onde melhor. É para ir como um grupo que é dona do Shopping Together, do e-commerce de roupa de luxo. Eu acho que eu ouvi Vende Louis Vuitton, Armani, é o maior site de grife do país, Que louco. e-commerce do país, chama Shopping Together. Aí a vaga é júnior. Então o teste é bem bobo. Se você quiser, eu espelho a minha tela aqui para você. Basicamente é o seguinte, é uma galeria de 6 imagens, 3 em cima, 3 embaixo. Eu tenho que passar para mobile e virar um carrossel. É isso. Que massa. Virou mobile, virou carrossel. A galeria que era 6, aí ela falou Eles que te eu posso mandaram o colocar... design? Mandaram. Tá, compartilha aí com nós. Deixa eu habilitar aqui pra você compartilhar. Velho, olha que louco, velho. Eu achei assim, e eles permitiram eu usar qualquer tipo de framework JavaScript. Então pode usar Flickr, Splite, qualquer coisa. Ela falou que não tem problema. Nossa. Tipo, porque já pode pegar o carrossel meio que pronto, né? Através de um framework pronto. Deixa eu espelhar quando você falar. Mano, sendo bem sincero, o que eu faria? Pra me diferenciar, tá, o Ayrton? Não sei como é que tá sendo esse processo, se tem muita gente participando e tudo mais. Mas pra me diferenciar, eu faria dos dois jeitos. Tipo, eu falaria assim, gente, ó, toma aqui um carrossel usando uma lib e toma aqui um carrossel feito em JavaScript puro, só pra mostrar pra vocês que eu sei fazer. Saca?
Só pra mostrar pra vocês que eu sei fazer. E eu sei que no dia a dia a gente vai utilizar algumas coisas prontas, eu não preciso reinventar a roda. Tipo, você não precisa reinventar a roda, mano. Tipo, pra quê você reinventar a roda? Mas você pode. Você mostra que você é diferenciado, sabe? E outra Deixa eu ver coisa, uma outra se- dica, mano. Não faz só aquilo que eles pediram. Faz Uhum. mais. Porque todo mundo vai fazer tudo aquilo que ele pediu. Mas se você fizer uma coisa a mais, você vai falar assim, ó, gente, desculpa, eu fiz a mais, mas é melhor colocar a mais do que a menos. Eu quis trazer alguma coisa boa que eu tive uma ideia aqui. Mano, essa vaga é sua, velho. É tipo assim, não tem como. Se você se mostra diferencial, o rolê de todo mundo, velho, é que todo mundo quer ser igual. Tipo, mano, o cara Aham. vai te mandar um design, você vai fazer só o design. Aí, tipo, vai ter alguém que vai fazer só o design. E você vai fazer o que de diferente desse cara? Tipo, às vezes o cara vai passar na sua frente porque ele tem um certificado nisso, ou às vezes ele já tava fazendo estágio, ou ele já era Uhum. júnior, sabe? Então, mano, faz alguma coisa diferente. Eu vou te falar antes. Faz alguma coisa diferente. E, mano, É se você verdade. quer essa Pega vaga, essa ideia dele. Me ajudou muito. tá dando Deixa certo, eu, cara? deixa eu ver aqui. Eu tô aguardando a resposta essa semana agora. Só Massa. que assim, da galera que tinha, a gente já foi eliminado praticamente que 70% lá da galera que tinha. Nossa, mano. Vocês estão vendo a minha tela ou não? Deu certo? Mano, Espelharam? tô vendo, tô vendo. Aqui basicamente seria a versão desktop, é uma galeria, 6 imagens, tranquilo, não tem nada demais. Deixa eu só ver aqui. Deixa eu Mano, pro esse lado. bando você só fazer isso? Calma aí. Não é É possível. que, é que o. Ah, tirei o painel. E aí essa galeria de 6 imagens vai virar um slide. Um único slide no celular, na tela de celular, de correr. Aí ela vai passar 6 imagens. Entendi. Tá aparecendo na tela? Uhum. Aí eu tô aqui, tô com o Figma, aqui com as medidas, tudo, e eu só tava com dúvida, qual é a melhor forma de eu manipular essas imagens? Eu coloco tudo em div e uso o ID para manipular depois os elementos separados, eu separo de uma forma diferente. Qual a melhor forma você acha de manipular essas imagens? Mano, melhor forma não existe. Existe a forma que você sabe fazer. Aham. Basicamente. Tipo assim, primeiro você faz, depois você vai falar assim, mano, ficou horrível essa estruturação, mas funciona. Então, mano, faz primeiro. Ah, eu vou Uhum. colocar um ID, vou fazer XPTO. Faz. Independente, mano. Faz primeiro. Porque senão, o que acontece muito, Ayrton? Não é lição de moral nem nada, mas eu já Eu fiz sei. isso demais, mano. Já fiz demais. Às vezes você quer fazer um trem lindo, perfeito, e não, no final da conta não faz nada. Então, Aham. basicamente, o que o povo quer saber? Mano, e quer saber se você sabe fazer. Então, primeiro você faz. Depois você fala assim, mano, esse negócio aqui ficou ajeitado? Não, ficou legal. Não ficou ruim, não. Mas assim, a minha visão eu vou te passar o que que eu acho, como é que eu faria, tá? Uhum. Você já sabe fazer o carrossel? Você fala em Aí, JavaScript no puro? mobile, Não, eu tô pesquisando agora. tá. Porque. Isso não é o carrossel, tipo, isso não é muito bem um carrossel. Isso é meio que um slider, sei lá o que que é. Exatamente, É exatamente. meio que um slider, tipo, você vai passando, né? Exatamente, vai Mas, ficar uma mano, deixa eu só centralizada no entender. meio, o botão pra ir pro lado. Um slider. Tipo um E slider. aí, esse negócio, ele, basicamente, ele precisa ir centralizar ou você pode ir passando, tipo, chegar na metade, sabe? Ela falou que não tem problema. A única exigência é que, assim, quando passar pro mobile, a tela ela fica bonitinha no centro e você passa pro lado que for, aí Mano, não tem então isso problema. daí, velho, isso daí vai ser... Primeiro, você vai definir um tamanho específico para o mobile. Então você vai fazer com que todos os itens fiquem na mesma lista, mesmo na mesma linha, não quebre. Então você vai dar um no Uhum. wrap. Você já ouviu falar do no wrap? Já. No Flexbox, ele não quebra. Uhum. Ele vai até o final. Uhum. Aí você vai usar um negócio que chama overlay X. Uhum. O que que ele faz? Porque se você fizer um, um carrossel desse e usar tipo, só colocar esse rolê do no wrap, a imagem vai continuar e você não vai conseguir ficar mexendo nela.
E aí Aham. você vai dar, dentro dessa estrutura sua, dessa lista, isso pode ser uma lista, tá? Eu acho bom ser uma lista. Ou pode ser uma div também, mas eu acho que é uma lista isso aí. Dentro da lista, dentro não, na lista você vai falar assim, que eu quero que isso seja no wrap, então tudo que tiver dentro, quero que você continue reto. E eu quero que você faça um overlay e x scroll, que aí o que vai acontecer? Ele vai deixar você scrollar, entende? Uhum. Infinitamente, até onde? E aí outra coisa que você vai fazer, o scroll, ele vai aparecer o scrollzinho, sabe? Embaixo. Aham. Aí você dá um scroll hidden, Legal. saca? Então, a ideia seria que ela, quando ela terminasse, ela voltasse para. Ah, volta? É, eu giro, aí, por exemplo, ela passou as imagens, ela terminou na 6, voltou para 1 e assim fica. Rodando. É, Putz, aí é diferente. Deixa eu pensar. eu meio que já defini o. Ah, eu já fiz a parte do desktop é fácil. Aí agora eu vou começar. Tô em cima do responsivo. Porque o responsivo é mais chatinho de fazer. É mais chato. Você tem até quando pra enviar isso aí? Sexta-feira. Sexta. Massa. Não é? É... Mano, aí eu não vou saber. Agora, tipo, de cabeça eu não vou saber o que eu tenho que Não, fazer. tranquilo. Se você Mas. lembrar de qualquer coisa, me envia. Deixa. Não, Já, já me ó, eu vou ajuda. te falar uma coisa. Existe o Google pra É, não, eu tô pesquisando pesquisar. Eu vou. alguns. Não, eu vou. Vários Nós vamos achar isso frameworks aqui aqui, agora. ó. Ah, Eu tô pesquisando uns aqui, ó. carrossel. Finito. Ahn, slideshow chama. Slideshow, mano. Slideshow. How to create a slideshow. E detalhe, aqui na quarta-feira, às 10 da manhã, eu vou ter uma live de code, live coding. Essa vai ser tensa. 2 horas. Eita, mano, é Esse é ao outro vivo? processo. É para Vivo Telefônica esse. É para ser desenvolvedor júnior da Vivo Telefônica. E esse é da Wacom Group, que é o dono da Shopping Together, QVX, umas roupas de... umas marcas de roupa. É pra trabalhar com o Cara, que deles lá? tudo júnior, tudo front. Não, detalhe que nessa vaga da Icon Group, lá pro Shopping Together, eles falaram que eu vou, no primeiro momento, eu vou ficar fazendo, tipo, administração de CMS, de conteúdo através do Magento. Ela falou que eu não vou nem mexer em código no começo, que esse teste era só pra, caso precise mexer em alguma coisa. Eu falei, beleza. É com o que que você repete? É pra ficar, tipo, cuidando do conteúdo através de CMS, né, do Magento, sei lá. Do Participação de Magento. conteúdo, foto, essas coisas. Ela falou que é bem low code, assim, bem tranquilo de começo. Eles vão mudar depois para React, mas agora eles usam Magento. CMS, né? Pra fazer Eles usam Magento, mano. é. Caraca. Aí eles falaram, por enquanto, eu não ia mexer muito em código. Aí esse teste é só pra saber se eu tenho noção e tal. Massa. Deixa eu achar aqui pra você. Ó, eu sei que slideshow dá pra fazer, só que o slideshow ele meio que faz um carrossel, né? Tipo, um slideshow é um carrossel. Slideshow with scroll. Eu pensei em fazer simplesmente fazer a tela principal, com as 6 imagens, jogar um breakpoint para tamanho de tablet e mobile, e aí a partir do tablet já vira um carrossel e Mano, eu posso te dar uma dica? Fala, pode falar. O que eu ia falar? Acho que você não vai ter muito problema em relação... não, acho que você não vai ter problema. Eu ia falar pra você ir diminuindo a tela e vendo onde que tá quebrando. Mas o seu nunca vai quebrar, porque é um Flexbox. Você pode fazer desse jeito que você falou. 768 o breakpoint que você tem que quebrar. Deixa eu já anotar aqui. Vamos ver como que vai ficar esse negócio.
Recebi o teste hoje, aí eu tive umas dúvidas, mandei um e-mail agora, ela respondeu agora no final da tarde, falei, vou começar a fazer. Mano, eu acho que isso daqui resolve o seu problema. É... Acho que isso aqui resolve o seu problema. Acho que resolve o seu problema. É só você não colocar. Ou não. Não sei se isso resolve o seu problema. Tá, enfim, eu vou te mandar aqui. Fechou, eu vou dar uma pesquisada, uma olhada. Dá uma olhada nisso daqui em específico. Mas você vai ter que pesquisar, já vou te falando, mas você vai ter que pesquisar algo que seja relacionado com um scroll, tipo, infinito, sabe? Em looping. Aham. Ah, deixa eu ver, ó. List scroll looping. Using JS. Achei. Deixa eu ver. Ah, achei, mano. O que é que você precisa? Tá em... Não, tem um... Ah, é isso aqui, mano. Você vai ter que estudar e saber o que tá fazendo. Eu não faço a menor ideia do que eles fazem aqui. Mas Não, beleza, é me manda aí que eu dou exatamente uma isso. mergulhada. Mano, é exatamente isso que você precisa, tá? Mais nada. Só isso. É disso... Exatamente isso, mano. Eu vou dar uma olhada. Ah, legal. Tá aqui, certinho. Eu não sei CSS, que... JavaScript. eu acho que é JavaScript isso aqui. Não, tá. É JavaScript com CSS certinho. JavaScript puro. Mas Isso mesmo. deixa eu te falar, não dá um copy-paste não. Você tem que entender o que tá acontecendo. Não, sim. Eu vou dar uma pesquisada, ver o que cada coisa faz. Por favor. Ele, no tipo, ele pede para ter um espaçamento entre o slide, entre a No imagem e caso que ele outra. não colocou espaçamento nesse... Você Não, tá vendo aí então. a tela? Do... Aham, eu vi. Que ele tá um do lado do outro de seguida. Mas aí você coloca um padding aí, que resolve o problema. Aham. Que aí- Fechou. Eu posso te mandar antes de enviar pra ele, pra você dar uma olhadinha? Só pra Claro, você ver se mano. tá... Claro. Fechou. Mas eu vou te falar outra coisa. Um negócio que eu tô falando. Mano, você faz isso aqui e, tipo, mano, faz isso pra... É sexta-feira, você tem que entregar? Que horas? É, sexta. Não, eu não sei, eu acho que até o final do expediente, né? Umas Mano, 16 horas. quarta-feira, tenta tá com isso pronto quarta-feira. Então, eu pensei nisso. E aí você tira quarta e quinta e sexta pra você entregar algo a mais. Tipo, pensa em alguma coisa. Olha lá o site deles e tenta colocar alguma coisa a mais. Porque se você colocar alguma coisa a mais, a vaga é sua, velho. Uhum. Absoluta. E aí, quarta-feira, tem aquela live lá, gostosa, 2 horas, só Deus da minha vida. Mas é de que Vamos empresa ver você falou que é da Vivo? Da Vivo. Vivo Nossa, e Telefônica. é Júnior? Júnior também. E é front? O Code Live. É front. Mano. Ah, eles falaram que é simples, vai ter umas animações em CSS e eu assim, animação em CSS? Vixe. Mano, animation Vamos ver, né? Vou chegar lá, vou colocar minha cara de pau, falou, se o negócio, se eu não souber fazer um negócio, falou, é isso, gente, galera, queria agradecer a todos. Ó, mano, fala assim, sendo bem sério, se você não soubesse, fala assim, ó, gente, seguinte, eu não sei fazer isso que você tá me falando, mas me dá 10 minutos que eu vou procurar aqui e vou achar como é que faz, porque eu vou resolver. Tipo, eu resolvo. A minha vida É isso. toda foi assim. Loucura. Tipo assim, mano, eu tenho 20 anos, tem gente que trabalhou comigo que eu liderei que tinha 45, e o cara sabia muito mais que eu, só que eu sabia resolver problema mais rápido que ele. Uhum. Entendeu? Então, velho, tipo, fica bom em resolver problema. De resto, É isso. velho, você não precisa decorar nada. Fechou. Fechou, Arthur? Valeu. Fechou, Você me obrigado. chama aí, mano. Então eu vou me virar aqui, aí terminando eu te mando pra você dar uma olhadinha, pra você falar, tá legal, ou isso não tá bacana, pra me corrigir. Top Vai se demais, enviar. Arthur. Obrigado, Tamo hein? junto aí. Boa noite, valeu, hein? Valeu.